O Maurício Ruff, que lutou na França com o Benoit Saint-Denis, venceria o Michael Chandler? Rapaziada, eu não tô aqui pra zicar o Ruff de jeito nenhum, mas por algum motivo essa luta tá me deixando, sei lá, é uma luta intrigante na minha opinião. Existe um motivo claro pra isso. Eu não vou estar aqui repetindo as mesmas coisas que todo mundo já fala, que o Ruff é muito habilidoso, que é um cara fora de série. Especialistas falam o tempo todo aí sobre ele, sobre o talento natural que ele tem, fora que é um lutador que estuda bastante. Então, no papel, não há cenários para o Chandler vencer o Ruff. E o motivo de eu estar fazendo essa pergunta aqui, eu gostaria inclusive de saber a opinião de vocês, é justamente por eu enxergar que o Ruff ele tem muitos problemas fora, além da luta, é além do quesito ali o octógono. E como o MMA ele é 100% mental, se todo o resto não vai bem, por mais que ele seja um cara muito habilidoso, todas as qualidades dele acabam sendo engolidas ali pelos problemas que ele tem fora do octógono. Eu sei que o Ruff não comentou, né? Ele é um cara que ele não fala muito sobre os problemas que ele tem, mas a gente percebe, cara. Nas entrevistas, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas toda entrevista do Ruff, eu não sei se é o corte de peso, suspeito que sim, mas o cara parece um zumbi. É outro cara. Hoje na entrevista que eu tava assistindo, eu já comecei a perceber ele entrando nesse Ruff diferente, né? Nesse processo que ele passa. Eu não sei se é o corte de peso que é severo. Inclusive me preocupa como é que vai ser a continuidade dele aí se for o corte de peso na categoria 70 quilos. O motivo de eu estar falando sobre isso é porque, como eu disse, o Ruff ele não dá desculpas, mas aparentemente ele teve problemas com corte de peso na França na luta contra o Benoit, também passando por problemas familiares. Um irmão dele acabou se desvivendo aí. E é uma coisa, a gente sabe, né, que abala ele, né? A gente sabe da história do Ruff. Sabemos que é uma coisa que mexe bastante. Claro, é um irmão, né, velho? Perdeu o irmão. Mas pra ele é um agravante pior ainda, porque ele já falou abertamente aí, que já tentou contra a própria vida, inclusive. Então é um assunto muito delicado. Não quero falar, me estender muito nisso. Mas ele tava péssimo na luta contra o Benoit. Ok, digamos que o Ruff ele não esteja passando por isso, né? Esteja bem, mas eles têm a dificuldade aí no processo de corte de peso. Isso me preocupa bastante, porque qualquer problema que ele tenha fora, além da luta, acaba refletindo dentro do combate. Eu fiz essa pergunta pra vocês, mas eu mesmo vou responder minha opinião. Se aparece no octógono o Ruff que lutou com o Benoit, o Chandler vai amassar ele, cara, porque o Chandler ele é muito explosivo, ele é um lutador com uma mão que joga uns mata-cobra que se pega, apaga. Apaga. Então, assim, eu sei que tá todo mundo tirando o Michael Chandler pra nada, pra baranga aí, mas ele, como um americano, ele vai vir com tudo. Ele vai dar tudo de si pra essa luta. É uma luta muito importante pra ele. Ele sabe que ele foi chamado, ele foi escolhido ali pra dar um show. Porque currículo ele não tem. O cara vem de 70 derrotas aí. Mas sempre que ele luta, ele entrega. Então existe um motivo pra ele estar ali. Ele vai vir com aquela fantasia dele de partir pra cima. Se ele for inteligente, ele vai usar o jogo dele. Ele é um wrestler, ele foi forjado na luta agarrada aí e ele é muito forte nos primeiros rounds, nos primeiros minutos dos rounds ali. E ele impõe muito físico. E inclusive ele pegou o Poirier com isso, né? Deu uma blitz ali no Poirier, quase vence o Poirier, inclusive, se ele não fosse nocauteado. Quase vence o próprio Dustin Gate, que no período tava no auge aí uma máquina. O Charles do Bronx, meu irmão, o Michael Chandler, pra você ter noção, na primeira luta, o Michael Chandler quase tira o sonho do Charles de ser campeão. Por muito pouco. Eu não sei se vocês lembram, ele conectou a mão ali, o Charles ficou ali recebendo aquela blitz do Chandler. Graças a Deus não pegou mais uma mão ali pra finalizar o Charles. Então, assim, ele é um lutador que deve ter uma atenção ali, né? O Maurício Ruff falou que pra ele enxerga como a luta mais difícil da vida dele. Graças a Deus, porque os fãs, cara, velho, tá tirando o Chandler pra nada. Então, existe um motivo pra eu tá fazendo essa pergunta pra vocês aqui. Outro detalhe importante. Pra o Chandler é só mais uma luta, mais um show que ele vai dar lá. Só que se o Maurício Ruff perde esse combate, a carreira do cara vai para o saco, velho. A responsabilidade nessa luta tá toda sobre ele. A responsabilidade nessa luta tá toda sobre o Maurício Ruff. Ele é obrigado a ganhar nessa luta. Porém, assim, também tem um detalhe. Se ele ganha,
ele muito provavelmente vai ter um highlight ali. Porque ele só vai parar o Chandler apagando, meu irmão. Se for só na pancada, não para não. Ele vai precisar desligar o Chandler. Se ele consegue isso, é um feito, uau, histórico. Pô, na Casa Branca, meu irmão. Para o Chandler, ele simplesmente tá ali para cumprir o papel dele. Que é partir para cima como se não houvesse amanhã. Outra coisa importante. Como é que o Ruff lidar com um lutador que parte para cima com tudo? Um brigador. Importante sobre lutadores técnicos como o Ruff, o Israel Adesanya, por exemplo, é que lutadores brigadores acabam atrapalhando e cortam a distância do cara ali e acabam conectando a mão. A gente viu acontecendo isso entre o Adesanya e o Strickland. O Adesanya controlando a distância ali muito bem, né? O Adesanya, ele é muito habilidoso nessa parte, só que o Strickland, ele veio com aquele jab dele infinito, veio conectando mão ali e acabou pegando um overhand pesado ali no Adesanya. E aí depois disso foi só ladeira abaixo na carreira do Adesanya aí. Mentira, foi o Poatan que botou o Adesanya pra descer de ralo. Mas é isso. Mas no papel, o Strickland não tinha nada pra ganhar do Adesanya. Era impossível o Strickland ganhar. Mas pelo esse jogo dele diferentão, fez com que o Adesanya ficasse sem saber o que estava acontecendo. E me preocupa do Michael Chandler partir para cima ali do Maurício, né? E ele tentar fazer a manutenção da distância ali e não conseguir conectar o golpe e não desligar o Michael Chandler. E aí, meu amigo, o que é que vai ser? Espero que ele esteja muito bem, né, em relação a essa questão do corte de peso. É muito importante que ele esteja 100%. Eu também nem sei se eu posso falar se eu gostaria que ele viesse da mesma forma que ele veio para lutar com o Rafael Fiziev. Talvez tecnicamente sim, mas há relatos aí de que ele estava muito mal. Volkanovski falou que ele estava muito mal antes dessa luta, estava com 40 graus de febre, simplesmente desmaiado no chão ali. Pediu para ele sair da luta, mas ele decidiu continuar. E muito provavelmente foi pelo corte de peso. Até quando ele vai conseguir se manter nesse peso? Né? E o quanto isso vai estar afetando nas próximas performances aí. Sobre a estratégia do Chandler, caso ele venha com a intenção de levar a luta para o chão, vai ser bom, talvez até melhor em relação a ele vir com aquele jogo dele jogando mão para cima, tentando conectar uma na sorte ali, mesmo o Ruff sendo um strike, porque o Ruff vai ter a chance de provar que o jogo de queda dele é bom. A gente viu ele na luta contra o Benoit Saint-Denis, que continua assombrando o Maurício Ruff, cara. A gente costuma dizer que o lutador ele é julgado pela última luta dele. Porém, com o Maurício Ruff, não. O Maurício Ruff, por algum motivo, a luta do Benoit Saint-Denis, eu não consigo entender. Continua sendo usado como referência. Na verdade, eu acho que eu entendo o motivo, que foi por conta das pessoas falando que defesa de queda dele. Então foi uma grande decepção, né? Foi o chamado fraude check. Muita expectativa, não entregou, ferrou. E a gente sabe como é fã, né? Numa luta ruim, parece que o resto da carreira do cara vai pro ralo. Porém, quando o cara luta novamente e tem uma boa performance, voltou. Só que com o Ruff não tá sendo assim não, velho. Ele ainda tá sendo assombrado pela luta do Benoit. Então é isso, rapaziada. Eu não quero que vocês enxerguem aqui como se eu estivesse zicando o cara, como eu estivesse desacreditando do talento do Ruff, como eu falei, né? Quem sou eu para falar? Eu acho muitos especialistas falam que o Ruff é extremamente habilidoso, talentoso e que eu acredito, né, no que é falado e no que ele entrega também no octógono, que é um lutador que é muito bonito de assistir. Emoção, são outros lutadores, eu sou mais para o lado de Poatan e Charles do Bronx. Mas a questão de beleza, Ruff eu gosto bastante de assistir, né? Então assim, outra coisa, antes de vocês me julgarem, acharem que eu tô zicando o cara, que eu tô desfazendo do lutador brasileiro, peguem as lutas do Mike Chandler, velho, dêem uma olhada assim, porque o cara oferece perigo, velho. Acho que todo lutador oferece perigo, mas ele realmente joga umas mãos malucas ali que se conectar, velho. Ou de repente, se ele vir com aquele jogo e conseguir sustentar, aquele jogo de jogar pra cima, leva no terceiro andar e joga no chão. Leva no terceiro andar e joga no chão. Não sei por quanto tempo ele vai conseguir se manter, né, com esse jogo. Mas luta de 3 rounds é sempre muito perigoso. A gente viu aí, como eu tava falando com o Poirier, ele ganhou 2 rounds do Poirier e o Poirier nocauteou. Se ele consegue sobreviver, ele teria vencido um dos maiores strikes da divisão. Mas é isso, tô torcendo bastante pelo Maurício Ruff. É só uma visão de fora, mesmo que eu tô tendo, assim, um pouco diferente, né, do que a maioria das pessoas, porque tá todo mundo enxergando como
que o Ruff vai ganhar de lavada. Espero que seja assim também. Peço humildemente que deixe o like para fortalecer o canal, hypem o vídeo. Ajuda aqui, o canal tá pequeno, a gente tá começando aqui, mas com a ajuda de vocês a gente pode chegar longe, beleza? Tamo junto, até o próximo conteúdo, valeu!